3 anos, o município de Lontras conta com um evento cultural que reúne literatura, música, teatro e muitas histórias. A Feira do Livro surgiu em 2022, né? Eu e a Graciela Knop, a gente estava com essa ideia já de construir um evento na cidade. Então, naquele ano, a gente fez esse primeiro contato, essa primeira conversa. E até então eu estava como vice-presidente da Associação de Escritores e a gente acabou envolvendo também a própria associação, a prefeitura, e fizemos o primeiro evento aqui, né, nesse prédio histórico, a Sociedade Recreativa Cultural Lontrense. O Alto Vale do Itajaí sempre teve, né, vários autores, Rio do Sul é uma referência nisso, a gente tem, né, Lontras, Ibirama, Presidente Getúlio, Taió, né, o Pouso Redondo, o Trombudo Central. Então, a gente já havia, né, eventos nessas cidades também, e aos poucos a gente pensou, por que não, né, também ter um evento aqui? Eu sou formada em jornalismo, hoje eu faço parte do Conselho de Cultura de Lontras e também da Academia de Letras aqui da cidade. Meu pai é livreiro já há mais de 30 anos, percorre aí vários municípios da região e também fora dela, litoral. E a gente viu a necessidade de repente, criar aqui no município uma feira, porque aqui até então não tinha, né? E conversando com o Johan e também com outros parceiros, a gente resolveu iniciar, então dar início a essa ideia, tirar ela do papel em 2022, quando surgiu a primeira Feira do Livro. 2023 foi a segunda e este ano, então, estamos realizando a terceira edição. As parcerias com o poder público e iniciativa privada são fundamentais para a realização da Feira do Livro de Lontras. A Feira do Livro ela é feita através da Prosacult e também da Associação de Escritores, com parcerias de cooperativas, da Prefeitura, de Secretarias de Educação e Cultura e também de comércios locais, né? Porque sem a parceria dessas empresas, desses comércios, a gente também não conseguiria estar executando a feira do jeito que a gente faz hoje em dia. A equipe de organização também se preocupa em fazer a divulgação da programação do evento, para que toda a população de Lontras possa prestigiar as atividades. Oferecendo a eles a divulgação nas mídias sociais, em panfletos, né, e também nos meios de comunicação. Esse ano nós conseguimos divulgar através da Rádio Lontras FM, da Vale Play TV, da NSC TV e também através de panfletos entregues nas escolas, né? A Secretaria de Educação tem a responsabilidade de transportar os alunos até o local do evento. A Secretaria de Educação faz toda a logística no transporte dos alunos, então eles selecionam as escolas, as turmas, os horários que elas vêm à feira, né? Porque aqui, além de ter acesso aos livros que são expostos e vendidos a partir de preços bem acessíveis, esse ano a partir de R$2, os alunos eles têm acesso também às atividades culturais que são desenvolvidas aqui na feira. A cada ano, a Feira do Livro se consolida com uma programação ainda mais diversificada. Foi surgindo, aos poucos a gente conseguiu melhorar esse evento e, né, evoluindo, trazendo novas atividades, novas parcerias, né, sempre tentando agregar o evento, trazer, né, novidades, enfim. E a partir dali, né, trazer essas ideias, trazer os autores também para ter esse diálogo com as pessoas. Então foi esse aprendizado, né, que a gente teve e aos poucos foi trazendo também. Nós temos este ano cerca de 30 atividades, entre elas contação de história, teatro, bate-papo com autores, com escritores, né, locais, várias oficinas, exposições. Então tudo isso é oferecido à comunidade escolar e também à comunidade em geral, famílias inteiras aí de forma gratuita. Desde a sua primeira edição, a Feira do Livro abre espaço para artistas e escritores locais, valorizando a cultura de Lontras. O primeiro ano a gente trouxe o Gilberto Raulino. Até então ele não tinha apresentado, né, o livro dele, a gente foi aos poucos se conhecendo. Para a gente que trabalha com artes plásticas e com a divulgação do nosso trabalho literário também, é importante estar presente nos acontecimentos da cidade para marcar o território. Estou aqui, estou presente, estou trabalhando em prol da sociedade também, sou parte da sociedade, colaboro com o que acontece na região e é importante estar aqui e mostrar o teu trabalho. É algo que todo artista deveria, dentro do seu território, dentro do espaço onde convive, fazer esse trabalho, ir até o povo. A Feira do Livro é um evento que valoriza o trabalho dos artistas locais. Em termos de exposição mesmo, de material, de algo que foi retratado, foi desenhado, algo assim, foi a primeira exposição que aconteceu, essa desse ano. É uma exposição de aquarelas, né? O nome da exposição é Quasar,
e ela procura representar alguns pensamentos que eu tenho, literários, que eu transfiro do literário para a parte visual. Então eu transformo o texto em algo visual e às vezes eu pego o visual e transformo em texto. Então o quasar, né, dentro da visão cosmológica, ele é um pulsar, tem um termo usado astronomicamente para designar um elemento cósmico. E o quasar, essa exposição que aconteceu aqui, ela está representando um pulsar, assim, algo que acontece dentro do coração da gente, tanto que o símbolo da exposição é um coração que, como se fosse ele estivesse pulsando no espaço sideral. Então ele é um quasar. A cada ano, as oficinas realizadas na feira permitem que os participantes explorem seus talentos. Foi bem interativo, as crianças, adultos, jovens participaram bastante, alguns até se mostraram assim atentos àquilo de uma maneira que eles possam, no futuro, eles querem exercer essa função. Eles posso ser um artista, a gente mostra a possibilidade para eles, você pode desenhar, você pode mostrar os seus dotes no futuro. Alguns, não consigo desenhar não, mas a gente mostrou que às vezes a partir de uma mancha tu consegue obter um desenho e tal. Então foi uma interação muito boa, foi bem receptivo, o povo gostou muito. A Feira do Livro já faz parte do calendário de eventos culturais do município. O que não acontece em muitas cidades é que não é dada a oportunidade das pessoas a acessarem a arte. Quando elas têm acesso à arte, elas começam a querer aquilo para elas. Eu posso ter isso, a cidade precisa disso. E eles começam a entender que a arte faz parte do cotidiano, sim. Todo dia tem arte em tudo. Na parte literária, na parte de artes plásticas, a parte de música. A Feira do Livro desperta na comunidade a importância do hábito da leitura. O nosso público são os alunos do município e também do estado, que estudam aqui em Lontras, né? Mas é claro que além deles, as famílias também são esperadas. As crianças normalmente visitam a feira com as escolas, né? Com a turma da sala de aula. E durante o dia, às vezes, não compram porque o pai não manda dinheiro ou porque não quiseram trazer. E daí retornam no fim da tarde ou à noite com o pai e a mãe para visitar a feira, para participar das atividades e daí para fazer as compras de livros. Eu vejo que é necessário incentivar as crianças ao hábito da leitura desde cedo, porque é assim que nós vamos criar novos leitores, pessoas interessadas em descobrir novidades, aprender e dar continuidade, né, ao nosso trabalho, porque assim a gente depende também das crianças e do público-alvo para que venha à feira, para que prestigie o nosso trabalho, porque não adianta a gente executar um projeto bacana aqui, desenvolver várias atividades se a gente não tem público. Então é importante que realmente as crianças, que as famílias lontrenses, que o público abrace essa causa e fortaleça essa iniciativa. A cada ano a gente vê já essa preocupação, esse crescimento de interesse em busca de leitura de livros, né? E eu acredito que é questão de incentivar e de criar realmente esse hábito tanto nos alunos como também nas famílias. E a ideia é a cada ano então fortalecer isso ainda mais. O cenário da Feira do Livro é uma construção histórica, preservada no município de Lontras. Aqui foram realizadas inúmeras festas de casamentos, bailes, reuniões, eventos culturais, encontros políticos, tardes dançantes. Muitas pessoas vieram aqui e viveram momentos marcantes e inesquecíveis. O pesquisador Marcelo Frutuoso compartilha informações que obteve durante estudos sobre o centenário da Sociedade Recreativa e Cultural Lontrense. O nome aqui é Sociedade Recreativa e Cultural Lontrense, né? Surgiu em 1913. Anos atrás, né, a gente faz uma espécie de um guia comercial aqui para a cidade de Lontras. E a cada edição a gente busca, né, um pouco do contexto histórico, né, e uma narrativa interessante do município. Então, na oportunidade, havia passado o centenário, né, aqui da Sociedade de Lontras. Então, a gente conversou com o pessoal que estava à frente da diretoria aqui e resgatou algumas informações bem importantes, né, a respeito da história, né, da sociedade. E aí, nesse contexto, né, da história, justamente a gente buscou quais foram, né, os primeiros, o pessoal que fez, né, fundou, né, essa sociedade efetivamente, né, que são várias famílias, né, da cidade de Lontras, né, famílias com um sobrenome bem tradicional aqui da cidade, Schroeder, Dunker, né, Wolff, entre outros, né. Então é um pessoal que hoje, né, denomina o nome de várias ruas aqui do município. E na realidade é isso, né? Eles buscavam uma maneira de ter um entretenimento, né? A grande maioria eram famílias alemãs, de origem alemã, né? Tanto é que o nome da sociedade originalmente
era em alemão, né? Naturalmente, né, o idioma falado naquela época por aqui era o alemão, né? Era um idioma que predominava, né? Até vinha um advento aí depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que o pessoal foi proibido, né, praticamente de falar o idioma alemão, mas era o que dominava, né? Tanto que nas escolas, né, as escolas aqui eram escolas alemãs, e a predominância do idioma era alemão. Então, basicamente, a grande maioria eram de pessoas de origem alemã. As provas do Rei do Tiro eram destaque naquela época. E era um tiro ao alvo, né, que o pessoal fazia, porque a prática, né, que o pessoal realizava nessa época era até para fazer a prática, né, do tiro ao alvo mesmo, né, porque eles utilizavam isso no dia a dia, digamos assim, né, porque a caça, né, e até com defesa, né. Inicialmente as atividades que foram desenvolvidas eram basicamente tiro ao alvo, né, ou tiro ao pássaro, né, na época, e os bailes, né, os grandes bailes de rei, né, e rainha, né, que aconteciam aqui, né, nas dependências, né, da sociedade. Anos mais tarde, após, né, a Segunda Guerra, aí foi introduzida a modalidade de bolão, né, que teve bastante, né, repercutiu bastante, até os dias atuais ainda é bastante praticado. Antes dessa cancha que nós temos aqui hoje ela é elétrica, automática, enfim, não sei como funciona, mas eu já fui bancadora de bolão. Antigamente não existia esse esquema elétrico que tem é hoje, né? Então, quando a minha falecida oma jogava bolão com o pessoal às terças-feiras à tarde, eu e meu irmão, nós ganhávamos um troquinho, um pacote de pipoca, alguma coisa assim, para a gente vir aqui passar a tarde levantando os pinos, os bonecos, enquanto elas jogavam. E a minha oma amava isso, adorava fazer e foi por várias vezes aí rainha de bolão aqui da sociedade lontrense. Algumas fotos resgatadas durante a pesquisa ajudam a contar a história da Sociedade Cultural Lontrense. Tem algumas imagens, né? Muitas dessas imagens, muitos desses registros foram perdidos devido às enchentes, né? Então a gente conversou com vários, né, moradores e então invariavelmente o retorno que a gente teve com relação a essas questões de imagens fotográficas, na época, né, não era muito comum também, né, ter muito registro fotográfico, mas alguns, né, a gente conseguiu recuperar, né, faz parte, né, desse trabalho de pesquisa que a gente fez, alguns registros aí fotográficos, mas muitas dessas informações, aí, muita coisa foi perdida através das enchentes. Então acabou, é um fator que complicou bastante. Nesse trabalho de pesquisa que a gente fez, né, uma das imagens mais antigas ali do ano de 45, mais ou menos, que tem um registro, né, em frente à fachada da sociedade, onde aparece uma banda, né? Então era por volta do ano de 45, que coincidiu aí com o término, né, da Segunda Guerra. E anos mais tarde, no início dos anos 60, tem um registro bem interessante, que é esse espaço aqui, que palco de muitos, né, eventos aqui na cidade, mas era feito a famosa festa do colono aqui. Então a feijoada, né, que é servida até hoje, né, e hoje essa feijoada é feita lá no pavilhão de eventos de Londres, né, porque ela tomou proporções realmente grandiosas, mas na época era feito aqui na sociedade de Londres. A Feira do Livro de Lontras foi realizada nas dependências de um espaço de muita história e tradição. O historiador Jonas Felácio Júnior apresenta informações sobre o surgimento das sociedades de atiradores no Alto Vale do Itajaí. As sociedades de atiradores e clubes de caça e tiro fazem parte da história cultural e esportiva do Vale do Itajaí. Essa região catarinense foi colonizada a partir do ano de 1850, através da colônia do Dr. Blumenau, e com o passar das décadas houve a interiorização dessa colônia. Começaram a surgir outras colônias nos interiores do Vale do Itajaí. Todo o território, o espaço da colônia do Dr. Blumenau hoje representa a região do Vale do Itajaí. No ano de 1859 foi fundada a primeira Schützenverein. Então o nome dessas agremiações era em alemão naquele período, então eram as Schützenverein. Agremiações muito importantes para ter um lazer, para ter o esporte, para os nossos pioneiros. A colonização alemã, então, ela inicia em 1850. Em 1875, ocorre a chegada dos imigrantes italianos. Com o passar dos anos, então, além de alemães e poloneses, os descendentes italianos, né, os imigrantes e depois seus descendentes, começam a fazer parte também dessa história e pessoas de outras etnias também. Na atualidade, participam dessas agremiações pessoas das mais diversas etnias. Existe uma integração entre culturas e
povos de diversas origens. É interessante destacar que nos primeiros momentos da colônia não existia uma estrutura de estande, de tiro, de salões. Então essa realidade surgiu porque o pessoal se reunia, mais ou menos, vamos imaginar uma brincadeira, quem joga melhor futebol? Então naquela época se reuniam quem era o melhor atirador, mas o pessoal achou que seria um pouco perigoso fazer em espaços abertos, né, sem ter uma estrutura de estandes. Então conforme as possibilidades, então as agremiações foram organizando estandes e sociedades, houve a construção dos salões, geralmente de forma comunitária. Geralmente, os imigrantes alemães organizavam a construção da igreja, da escola e do clube de caça e tiro, das sociedades de atiradores, contemplando vários aspectos da questão religiosa, cultural, esportiva, tanto o lazer, o trabalho, várias situações. Na atualidade, nós contamos com conselhos municipais, com associações de bairros, as mais diversas estruturas. Na época, além do aspecto esportivo, cultural e de diversão, as Schützenvereine eram utilizadas também como um espaço de debate, as pessoas se reuniam para pensar soluções para as questões da comunidade. Então, além da questão do esporte, da diversão, do lazer, existia também esse aspecto comunitário, que foi muito importante para o desenvolvimento, para a colonização do Vale do Itajaí. É fundamental destacar que as sociedades foram essenciais para que os imigrantes permanecessem morando aqui na nossa região, porque havia uma propaganda muito fantasiosa, se vendia uma ideia, né, de um lugar perfeito, que eles viriam morar, que eles estariam colonizando, e quando chegaram aqui se depararam com uma realidade totalmente diferente, com muitos desafios, por tudo para fazer. Então esses momentos de descanso, de lazer, de alegria nos finais de semana, nas festividades, foram fundamentais para que desse certo a colonização da região e que essas pessoas não retornassem para os países de origem. Então as sociedades de atiradores e clubes de caça e tiro representaram e representam um papel fundamental na colonização do Vale do Itajaí, que no ano de 2025 completará 175 anos de colonização. Com tamanha importância histórica e contribuição para o desenvolvimento do município de Lontras, a Sociedade Recreativa e Cultural Lontrense foi o palco mais adequado para a realização da Feira do Livro, um evento que reúne gerações, que atrai famílias. Aqui, literatura, cultura, histórias e muitas tradições se encontram. Um espaço que se transformou, que faz parte da vida dos lontrenses desde a chegada dos primeiros imigrantes que colonizaram o município.